Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Versículo 10 e versículo 11. Colossenses capítulo 3, versículo 10 e versículo 11. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Amém. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, Senhor, pelas suas muitas misericórdias e por esse privilégio que o Senhor nos dá de estar na tua casa. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada alma que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Abençoa também, Pai, nossos irmãos, nossas irmãs que estão viajando ou não puderam, Senhor, estar aqui por algum motivo. O Senhor esteja, Pai, cuidando de cada um deles também e abençoando também, Senhor Deus, as suas vidas. Abençoa, Senhor, esse momento. Abençoa, Pai, esses dias festivos. Que tudo isso, Pai, seja para glorificar o teu santo e bendito nome. Então nós clamamos a sua misericórdia. Cuida, Senhor, dos enfermos. Cuida, Senhor, dos necessitados. E clamamos mesmo a sua graça, Pai querido. Cuida das nossas crianças, Senhor. Aquelas que o Senhor tem nos concedido. Guarda elas, ó Pai. E abençoa sempre, Senhor, as suas vidas. Pai querido, é com o perdão dos pecados, da multidão, Senhor, de nossos pecados, que nós oramos, agradecidos em nome do seu Filho amado Jesus o Cristo, o Senhor e Salvador, é que oramos. Amém, Pai Celestial. Nós estamos aqui às vésperas de comemorar, o mundo, quase todo mundo, comemora o nascimento de Jesus, o Natal. Então, para o cristão, o Natal é o nascimento de Cristo. Cristo já nasceu. Isso já está tranquilo em nosso coração. Nós já sabemos que o Messias nasceu. Nós já sabemos que ele viveu. Jesus não somente nasceu, Jesus ele nasceu, Jesus ele viveu. A palavra de Deus diz que ele viveu fazendo o bem. A palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele não somente viveu fazendo bem, mas ele é a ovelha, o cordeiro, aquele que caminhou para entregar a sua vida pelos seus irmãos. Então Jesus já veio. Quando você pensa no tempo dos profetas, eles estavam esperando o cumprimento das profecias. Então, quando você vai ler o livro de Gênesis, escrito por Moisés, nos escritos de Moisés, ele diz lá no capítulo 3, que Jesus é o descendente da mulher. Então, Jesus foi chamado de descendente da mulher. Quando você passa no livro de Deuteronômio, ele diz lá, o Moisés escrevendo, e ele fala que Jesus é um profeta maior. Maior do que Moisés. É isso que descreve o livro de Hebreus. Mas o próprio Moisés escreveu. Quando você entra nos profetas e você entra no livro de Salmo, você encontra Jesus como o renovo, a raiz de Davi. E aí quando você entra no profeta maior, ele diz assim, um menino se nos deu, um filho nasceu.
Ele chama ele de menino, de pai da eternidade, de conselheiro, de Deus forte, de príncipe da paz. Depois você vai continuar lendo esse mesmo profeta, e ele chama Jesus de servo, o servo sofredor. E depois chama ele de cordeiro, ovelha, e também de Senhor. Todas essas descrições a respeito de Jesus estão absolutamente corretas. Jesus, ele já nasceu, então nós estamos aqui para comemorar o dia de um aniversário. Um aniversário daquele que nasceu, o Salvador. E aí você pode trazer na sua memória todos os escritos dos apóstolos, principalmente nos evangelhos. O evangelho de Marcos é aquele que não fala muito sobre o nascimento de Jesus. No capítulo 1, Jesus já começou o ministério, já começou sendo batizado, já começou fazendo milagre. Não teve muito tempo. No evangelho de Lucas e Mateus, descreve um pouco mais sobre o momento da gravidez de Maria, sobre todo aquele processo, sobre o encontro com a Isabel, sobre a manjedoura, sobre aonde Jesus nasceu, as estrelas, os pastores, os anjos, os magos. Mas quando você pensa no nascimento de Jesus descrito por João, é diferente. É diferente porque João, ele é aquele que escreve o livro da Gênese invisível. O primeiro livro de Gênese, o que Moisés escreveu, é a Gênese visível, palpável e que tem fim. O livro, o evangelho que João escreve para falar e narrar o nascimento de Cristo, é a Gênese invisível. É aquela que não é palpável. A maioria das pessoas estão querendo um Jesus que nasceu para salvar a circunstância visível. Tudo que é visível, tudo que é palpável, tudo que é o aqui e o agora. A maioria das almas, a maioria das pessoas estão querendo um menino Jesus, um Salvador, que por fim das contas os salve daquilo que é o visível. Salve a minha vida, para que eu possa viver e aproveitar ela. Esse é o pensamento da maioria das pessoas. E aí quando você vai ver como é que João escreveu, e aí não é à toa que nós lemos Paulo escrevendo aos Colossenses. E revestistes do novo homem. O novo homem. Que é transformado pelo conhecimento. E que agora vai expressar a imagem de um novo ser humano que nasceu. Jesus, ele não somente nasceu, meus irmãos, para ir para a cruz. Jesus, ele nasceu para mostrar como é que um filho de Deus é. Porque a Bíblia chama Jesus de o primogênito de muitos irmãos. Então, ao contrário do que a maioria dos pensamentos humanos a respeito de Jesus, Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então, o dia que nasceu Jesus, nasceu o ser humano que Deus quer que ele seja. O Filho de Deus. E aí você presta atenção em uma coisa. A maioria das vezes as almas têm dúvida a respeito da palavra de Deus, a respeito de Deus, do cuidado de Deus,
das promessas de Deus, de como Deus vai fazer para cuidar de nós. Deus cuidou do seu próprio filho nesse mundo. E o seu filho não foi gerado com 30 anos de idade. O seu filho foi gerado em um ventre. Uma criança nasceu. Uma criança indefesa, que quando Simeão pegou Jesus no colo, ele diz assim: Senhor, o teu servo já viu a tua salvação, pode me despedir. Para você ter uma ideia de quem é Deus, Ele cuidou neste mundo tenebroso com todas as hostes, potestades e príncipes do inferno, tentando matar Jesus desde quando ele estava no ventre. Você não acha que Deus vai cuidar de nós? Você acha que Deus teve alguma dúvida a respeito do seu filho, a respeito da nossa vida? Você acha que Deus tem alguma dúvida a respeito de nós, irmão? A respeito do seu amor para conosco, da sua palavra direcionada aos seus filhos, que somos nós. Então, o nascimento de Jesus não demonstra somente que nasceu o Salvador, mas nasceu a expressão, a imagem de todo o Filho de Deus. Ele é o primogênito de muitos irmãos. Evangelho de João, capítulo 1. E aí, quando você vai ler as Escrituras, mas como é que João escreveu que Jesus ele nasceu? Capítulo 1, versículo 1. Aqui não fala de manjedoura. Aqui não fala de uma mulher grávida. Aqui não fala de um Herodes. Aqui não fala de José e nem de Maria. Aqui fala de quem aquela criança é. Quem ele é. E aí Paulo diz em Colossenses, no final do versículo 11, o que, irmãos? Que Cristo é tudo. Aquela criança que nasceu é tudo. Tudo. E aí você imagine até onde os seus pensamentos e a sua imaginação pode chegar. Que Cristo, Ele é tudo. As palavras dos anjos foram: hoje nós estamos trazendo para vocês uma boa nova de alegria. Que na cidade de Davi vos nasceu hoje, na cidade do pão, em Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No princípio, a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Mas que princípio? O princípio da criação? O princípio da criação do mundo, do homem? Não. Essa é uma linguagem para que nós pudéssemos compreender se de fato nós vamos alcançar isso. Porque o salmista diz que os mistérios de Deus, uma palavra como essa, é muito grandiosa para mim compreender. Que isso aqui não é o princípio do mundo, dos homens. Isso aqui é o princípio de tudo. Ele estava no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele. Por isso que Paulo diz que Cristo, nossa vida. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz que ilumina o homem que estava nas trevas. A luz que ilumina o entendimento do homem que estava cego. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra ela. É desse menino que nós estamos falando. E João relata o seu nascimento dessa maneira. Sabe com quem nós estamos lidando? Com o Eterno. Aquele que desde o princípio está com o Pai, o Filho e o Espírito. Eles estão os três juntos. Os três são um. E ao mesmo tempo três. É aquele que todas as coisas foram deliberadas por eles. Foram acordadas dentro da eternidade. Tudo que foi feito por intermédio dessa criança. E qual era o intermédio? A palavra de Deus diz o que, irmão? E disse Deus, haja luz. A palavra de Deus é quem? O Filho. Tudo foi feito por intermédio da palavra. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós estamos falando de Jesus. Por isso Paulo diz que Cristo é tudo. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a luz. Ele é a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que iluminou o nosso entendimento, irmãos. Nós andávamos em trevas. Achávamos que víamos, mas éramos cegos. Achávamos que estávamos enxergando alguma coisa, mas na verdade estávamos enxergando só as ilusões que o inimigo da alma queria que nós víssemos. Mas um dia essa luz, essa palavra, esse Jesus que nasceu na manjedoura, Ele que é tudo, iluminou os olhos do nosso entendimento para que nós pudéssemos então agora reconhecer as grandezas, a glória e as riquezas da sua graça. Por isso Paulo diz, Cristo é tudo. Então quem nasceu lá? Quem nasceu? Aquele que é tudo. Aquele que é a luz, aquele que é a vida. Como é triste você ver pessoas vivendo. Aliás, eles não estão vivendo. Porque aonde não tem Cristo, não tem vida, irmãos. Aonde não tem Jesus, não há uma vida. Pessoas, milhões, milhares. Elas estão apenas existindo, mas nunca vivendo. Porque ainda não encontraram essa luz que raiou, essa luz que veio iluminar o entendimento dos homens. Quando você nota o Antigo Testamento, você vê que os homens conheciam a Deus a partir do quê? Do seu poder. Como é que Deus foi conhecido, irmão? Um dilúvio, um mar aberto, um povo num deserto.
derrotando inimigos da aliança, que não são inimigos pessoais, são inimigos de aliança. E aí quando você lembra que Jó disse no capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir falar. Pois é, irmão. Hoje as pessoas querem o que de Deus, irmão? Fala a verdade. O poder. Se a pessoa soubesse, irmão, de fato, o que é ele querer o poder de Deus, o Jó, que estava vivendo uma vida tranquila, um dia ele teve que experimentar o poder de Deus. Mas para ele experimentar o poder de Deus, teve que acontecer tanta coisa na sua vida, irmão. Teve que perder os filhos, perder tudo que tinha, perder a saúde, perder a mulher, perder os companheiros, perder tudo, irmão. Ficar doente. Quando você quer o poder de Deus, olha, e aí lá na frente, ele diz assim, eu só reconheço a Deus pelas questões do seu poder. Mas quando Jesus ele nasceu, irmãos, agora, Deus não quer somente ser reconhecido ou conhecido pelo seu poder, mas agora pela sua natureza, a sua graça. Por isso que Paulo diz aos Colossenses que nós nos revestimos de um novo homem através da iluminação de um conhecimento que nós não tínhamos e que agora nós somos chamados a ser uma imagem daquele que nos criou. E aí ele cita que não tem escravo, não tem judeu, não tem grego, não tem livre, não tem servo, mas Cristo é tudo. Agora, a humanidade tem uma referência de quem é Deus. Agora eles não vão conhecer Deus somente pelo poder. Mas agora eles vão conhecer Deus pela sua natureza, pelo seu caráter. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo encarnou. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como de um unigênito do Pai. Nós vimos. Agora a humanidade tem uma referência, irmão. E Jesus, ele é o primogênito de muitos irmãos. Vos revestistes do novo homem. Então quem que nós somos, irmão? Os filhos de Deus. E aí a pergunta que se traz ao nosso coração é se de fato nós estamos trazendo a imagem daquele que nos criou. Jesus ele nasceu para isso. Quando Jesus ele foi batizado, depois que saíram das águas, ouviu-se uma voz
que dizia: Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Então, qual é a imagem que o mundo está vendo do caráter e da natureza de Deus nos seus filhos? Vos revestistes do novo homem, pelo conhecimento, para que agora você tenha a imagem daquele que o criou. Um dia, o Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Ô Filipe, poxa Filipe, há tanto tempo você está andando comigo, Filipe, e você não entendeu ainda que quem vê a mim vê o Pai. Agora nós temos, irmãos, uma referência de quem é Deus, como é a sua natureza, como é o seu caráter, como é de fato o seu filho. E como é que o seu filho viveu? Fazendo o bem. Ele não fazia mal para ninguém, irmão. Fazia o bem. Agora, nós temos uma nova identidade. Porque todo aquele que está em Cristo é uma nova. Vos revestistes do novo homem. Então nós precisamos trazer a imagem daquele que nos criou. Essa é a finalidade do Evangelho, irmão. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como já está estabelecida no céu. Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo, que escreveu para a igreja de Colosso, é o mesmo que escreveu para a igreja de Roma. E ele diz lá em Romanos 8, 29, portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a gente vai amar como o nosso irmão Jesus, ele ama. A gente vai perdoar como o nosso irmão Jesus perdoa. Ao invés de que o mundo só fosse luz para Jesus nascer, o mundo jaz do maligno. Então o pai não esperou o mundo melhorar para o filho nascer. Quando você achar que a sua família tem que melhorar, é porque ainda a palavra de Deus diz que você anda nas trevas. Quando você entender a alegria de ser uma luz para eles, então você anda na luz.
Quando nós queremos que as coisas melhorem para nós, isso não é um amor, isso é um desejo. Isso é uma cobiça. Para que no final das contas, a gente seja favorecido. Mas quando as coisas estão lá, nas trevas, aí é a hora de chegar à luz. Então, por isso que o menino que nasceu não é o salvador daquilo que é o visível da sua vida. Daquilo que você acha que é o seu problema. Por isso que Jesus, ele é o Salvador. Salvador que traz ao entendimento de uma alma, vivo como nada tendo, mas possuindo tudo. O que pesa sobre mim não são as coisas que passam. O que pesa sobre mim é o peso da eternidade. Jesus um dia olhou para um homem e disse assim: o meu reino não é daqui. Vocês estão lutando por coisas que perecem. Se vocês continuarem assim, vocês vão perecer como tudo que perece. É isso que esse menino veio fazer. Veio nascer num mundo perecível, um mundo de pecados e trevas, um mundo cheio de enganos. Veio aprender o ofício do seu pai, carpinteiro. Veio entregar a sua vida por causa dos seus irmãos. Não veio odiá-los, veio amá-los. Não veio sacrificar nenhum deles, mas veio para ser o sacrifício. Não veio para que a coisa ficasse boa. Ele é o primogênito de muitos irmãos. E nós somos os seus irmãos. Colossenses capítulo 3, para nós encerrarmos. Versículo 10 e versículo 11. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, não há etnias, não há povos, não há cor de pele, não há classe social. Não há religião, nem circuncisão, nem incircunciso. Não há escravo nem livre, porém Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, versículo 12, como eleitos, como filhos de Deus, santos e amados,
de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, o qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. E nós estamos aqui para agradecer a Deus, ao Pai, que um dia enviou seu Filho. E o seu Filho nasceu como uma criança. Cresceu num lugar onde a maioria das pessoas não queria nem morar. Uma profissão que talvez não era aquela dos sonhos de seus pais. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que nós devemos olhar para ele. A imagem. A sua natureza. O seu caráter. Coisa está ruim? Seja uma luz. Está difícil? Resplandeça sua luz. Porque você é a imagem de um filho de Deus. E de como um filho de Deus tem que ser. Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Porque apesar de um mundo perdido, ele foi lá para salvar os seus irmãos. Ele foi lá. Já estava certo. E ele continuou no seu propósito de fidelidade até o fim. O salmista no Salmo 144 diz que Deus, ele é bom, ele é misericordioso, e a sua fidelidade é de geração em geração. Que Deus nos ajude, irmãos, a de fato ouvirmos a sua palavra, compreender a grandeza do nascimento de Cristo, entender o propósito da sua vida, e melhor ainda, entender o propósito da nossa vida. Está difícil? Seja uma luz. Revesti-vos do novo homem,